Na aula anterior, falamos sobre a base dos cálculos no Excel. E nessa quarta aula, abordaremos sobre as principais funções iniciais. Olá, sou Itamar Clécio do canal Excel e você. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer o que são fórmulas e funções no Excel? Vamos lá. Fórmula é quando acontece um ou mais operadores de cálculos existentes no Excel. Falamos disso lá no vídeo 3. Função é uma fórmula pré-definida no Excel que nos permite executar cálculos complexos de forma mais simplificada. Se você usa ou pretende usar bastante o Excel, acredite em mim, você não poderá viver sem as funções dessa ferramenta. Agora preste atenção nesses 3 passos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos agora conhecer as principais funções iniciais do Excel. Bem, como já foi dito, abordaremos aqui nesta aula 4 as principais funções iniciais. Nessas funções iniciais eu destaquei aqui função soma, multi, média, mínimo, máximo, também a função int e a função arred. E no caso da função arred iremos ver tanto arredondar para cima quanto arredondar para baixo. Se você ainda não assistiu a aula 1, a aula 2 e a aula 3, então vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você poder assistir essas aulas. Bem, essa é a tela que iremos utilizar com exemplos que iremos utilizar para trabalharmos as nossas funções iniciais. Se você deseja acompanhar comigo passo a passo, então clica no link abaixo aqui na descrição do vídeo para poder baixar a sua planilha. A primeira função que iremos ver é a função soma e nós vamos só aqui, aqui no cantinho direito, nessa setinha, eu quero recolher aqui essa faixa de opções, então eu vou botar aqui e mostrar apenas as guias. Pronto, eu recolhi a minha faixa de opções e vamos trabalhar aqui juntos a função soma. Nós temos aqui um produto chamado de produto A, e aí nós temos um objetivo que foi traçado para cada vendedor e o realizado que aquele vendedor conquistou durante um determinado período. Então, nós queremos saber a soma do objetivo, a soma do real e iremos colocar aqui também um percentual. Nós aprendemos a fazer isso na aula de número 3. Então vamos lá. Igual, eu vou colocar a minha função soma. Vamos abrir agora o parênteses. E aí você pode escolher um número, ponto e vírgula e outro número. E ele vai dar a soma para você, certo? Mas o que nós queremos é um intervalo de células. Então eu vou vir aqui, igual, soma, vou abrir o parênteses e vou escolher o intervalo de célula. Vou clicar aqui, vou arrastar para baixo. Agora eu fecho o parênteses e dou Enter. Pronto, já tenho aqui o total dos meus objetivos, 4.285,15. Agora eu quero a soma dos resultados, de todos os resultados dos meus vendedores. Então vamos lá, igual, soma, vamos abrir o parênteses, selecioná-los, fechar o parênteses e Enter. E aí ele puxou para mim essas informações. Agora nós vamos aqui para o nosso percentual. Aqui eu vou colocar o igual, eu vou selecionar aqui o meu total real, que é a minha célula H6, vou dividir por meu total de objetivos, que é a minha célula G6. Feito isso, você dá Enter. Se não tiver configurado aqui para percentual, se tiver assim, que provavelmente pode aparecer assim para você, então você vai vir aqui em página inicial e vai clicar aqui no símbolo de percentual. Pronto, clicou e ele já aparece aqui 89%. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também é colocar casas decimais para todo mundo. Vamos vir aqui em página inicial e escolher esses itens aqui, tá vendo? Aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Nós vamos aumentar, vamos deixar aqui a turma com 2 casas decimais cada um. Vou voltar aqui e vou colocar o percentual. Pronto. E vou aumentar as casas decimais. Ok. Então definimos aqui 2 casas decimais para as nossas células aqui. Ok? Entendido a função soma, agora nós vamos aqui para a nossa função multi. Na função multi, nós vamos multiplicar a quantidade pelo valor unitário. Então, cada um desses vendedores fizeram aqui no seu dia, sei lá, um período ou um dia,
algumas vendas do produto B e nós queremos agora multiplicar o preço desse produto pela quantidade dos nossos vendedores. Tivemos aqui algumas divergências de preço e queremos saber quanto é que vai dar o total aqui de cada um. Para isso, eu vou clicar aqui então em total e vou colocar a função igual à função multi. Você vai digitar aí multi. Pronto. E aí você vai selecionar, abrindo parênteses, selecionar aqui a quantidade que você quer, ponto e vírgula e o seu valor unitário. Fecha o parênteses e dá Enter. Ele vai multiplicar para você. Lembrando que eu também posso fazer o seguinte, igual, multi, abrir o parênteses e selecionar essas duas células aqui. Ok? Selecionei a D e a E. Selecionei, fecho o parênteses, dou Enter, ele vai funcionar também. Aqui você vai dar 2 cliques aqui nesse pontinho para que a sua função multi ela venha percorrer por essas células até chegar aqui embaixo, tá? De forma automática. Então você chega aqui, ó, a sua cruz vai mudar, você dá 2 cliques e ele vai fazer o processo aqui para você. Aqui no nosso segundo exemplo da função multi, nós vamos juntar a função multi com a função soma. E isso vai acontecer muito no uso do dia a dia do Excel. Vamos ver aqui como isso vai funcionar. Eu vou clicar aqui um pouco para o lado, para podermos ver melhor. Depois nós retornamos para cá. Igual, eu quero agora somar a quantidade de vendas do dia 1 com a quantidade de vendas do dia 2. Então nós vamos utilizar a função soma. Vamos abrir o parênteses, vamos clicar e arrastar e vamos fechar o parênteses. Pronto, eu já somei então a quantidade de produtos vendidas no dia 1 e a quantidade do produto B vendida no dia 2. Agora eu quero multiplicar pelo meu preço. Então eu vou colocar aqui a função multi antes da função soma. Vamos lá, multi. Vamos abrir o parênteses agora e observe, a função multi está me pedindo agora o meu primeiro número. E o meu primeiro número nós já temos, que é a função soma com J22 e o K22. Esse intervalo aí. Então já temos o primeiro número. Então vamos aqui para o final da função soma, o finalzinho da função soma, e você pode olhar aqui também que fica até melhor para você, ó. Então nós vamos aqui no finalzinho da função soma e vamos colocar o ponto e vírgula para podermos escolher o nosso segundo número, que irá multiplicar com esse primeiro, que é a soma. Então eu vou escolher aqui a nossa célula L22. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. E ele fez então a soma do primeiro e do segundo dia e multiplicou pelo preço, que é 8. Vamos fazer a mesma coisa aqui, dar 2 cliques e ele já desce aqui para a gente a nossa fórmula. Olha aí, tudo ok. Voltando aqui, nós vamos agora partir para a função média. Nós estamos abordando um pouco rápido essas funções porque realmente são funções simples, por isso que se chama funções iniciais. Para você se aprofundar nas funções mais avançadas, nós temos algumas delas no nosso canal do YouTube, você pode estar assistindo assim que você concluir aqui esta aula. E também nós temos alguns cursos que nós sugerimos para você, de Excel avançado. Depois dessa série de vídeos que você está assistindo aqui comigo, seria ideal você poder acessar ali alguns daqueles cursos que nós estamos sugerindo para você e aperfeiçoar o seu conhecimento no Excel. Se você quiser entrar no nosso site, você digita excelvocê.com.br, excelvocê.com.br, ele vai abrir aqui o site. E aqui abaixo, ó, você vai rolar, temos aqui os mesmos vídeos que nós temos no YouTube, você pode estar assistindo esses vídeos aqui, vai enriquecer o seu conhecimento no Excel. E aí, nós temos aqui os nossos cursos que nós sugerimos. E logo, o primeiro curso sugerido aqui é o de Excel completo. Ele parte do básico ao avançado e possui também certificado que você pode estar aí apresentando na sua empresa e colocando também em seu currículo. Nós temos aqui, por último, o curso de pacote Office, que ele engloba os 3 cursos principais, as principais ferramentas do pacote Office, que é o Excel, o Word e o PowerPoint. Agora vamos voltar lá. Aqui na função média, eu quero calcular nesse exemplo, no produto C, a quantidade de faturamento que Vilma teve
em cada um desses meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então eu quero pegar a média do meu primeiro semestre, depois eu quero pegar a média do meu segundo semestre, e aí, por fim, nós iremos fazer a média total deste ano. Então vamos lá. Igual, média, e aqui você tem que colocar um acento, média. Vamos abrir o parênteses. E ao invés de nós clicarmos aqui, ponto e vírgula, clicarmos no próximo número, ponto e vírgula, no próximo, nós sabemos que nós podemos selecionar o intervalo. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos selecionar aqui o intervalo, clicar e arrastar até junho. E aí fecha o parênteses e dá Enter. Você tem aqui a média do primeiro semestre. Vamos agora para o segundo. Igual, média. Vamos abrir o parênteses. Vamos clicar e selecionar. Fechar o parênteses e dar Enter. Nós temos então a média do nosso segundo semestre. E aqui você pode estar fazendo então a média do ano. Média, abriu parênteses, clica na sua primeira média, ponto e vírgula, clica agora na sua segunda média, fecha o parênteses e você tem aí a média do ano. Se você selecionar aqui, ó, eu vou clicar, vou arrastar, pronto. Eu vou agora segurar o Ctrl e vou clicar e arrastar também com o Ctrl segurado, certo? Ele me dá uma média aqui embaixo, ó, 386,9. E é justamente a média que nós temos aqui, 386,9. Agora, lá em cima, na multiplicação, nós colocamos as casas decimais. Aqui, eu quero tirar as casas decimais. Então, eu vou clicar aqui, eu vou clicar segurando o Ctrl nessa segunda célula e eu vou segurando o Ctrl clicar na minha terceira célula. Pronto, selecionei essas três células, eu vou vir aqui em página inicial e vou tirar as casas decimais. Tirei uma, tirei duas, eu quero desse jeito aqui. E eu vou fazer isso também aqui nos meus resultados mensais. Vou tirar também e aqui também eu vou estar tirando as casas decimais. Pronto, para ficar visivelmente melhor. No nosso próximo passo, nós temos aqui a função mínimo e a função máximo. Eu quero então fazer aqui a média de Vilma do ano de 2020 e o ano de 2021. Em 2 anos, qual foi a média de quantidade do produto D que Vilma fez? Igual, média, abrimos o parênteses, selecionamos aqui, fechamos o parênteses, vamos dar Enter, conseguimos a média, vamos vir aqui, dar 2 cliques. Ele já puxou a média de todos os nossos vendedores. Pernalonga, Barnes, Zé Colmeia. Ele puxou já a média de todos aqui. E agora eu quero saber qual foi a maior média e qual foi a menor média. Com uma lista pequena, talvez você consiga puxar isso aqui no olho, né? Com certeza consegue. Mas com uma lista maior, isso se torna mais complicado e aí você pode estar utilizando a função máximo para saber a maior média e a função mínimo para sabermos a menor média. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa célula H46. Igual, máximo, também utilizamos o acento. Vamos abrir o parênteses e vamos selecionar esse intervalo de células aqui, ó, da F46 até a F57. Pronto, selecionado, fecha parênteses, dá Enter. Nós temos aí a nossa maior média. E agora aqui nós vamos fazer o contrário. Mínimo, mínimo. Abrimos o parênteses para sabermos agora a nossa menor média. Fecha parênteses, dá Enter. E ele já nos trouxe aqui a maior média, 760,5 em 2 anos. E a menor média foi 151. Uma disparidade muito grande. Você ainda pode saber aqui qual o percentual de diferença da menor média com relação à maior média. E aí nós aprendemos lá em cima. Você seleciona aqui a menor, divide pela maior, dá Enter, vem aqui, vem em página inicial, coloca o símbolo do percentual e ele te dá aqui o percentual com relação à maior média. Então a média mínima representa 20% com relação à maior média. Por fim, aqui no nosso último exemplo, nós temos a função int e a função arred. Vamos trabalhar então com a função int e com a função arred e vamos ver a diferença de um para outra. Aqui na função int, eu quero saber, eu quero fazer com que os meus objetivos, que estão aqui com números quebrados,
eles se tornem números inteiros. E aí eu vou clicar aqui e vou fazer a seguinte função, igual int, vou abrir o parênteses e vou selecionar o número que eu quero, e é aqui o meu objetivo. Eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então ele transformou esse número aqui em número inteiro, 485, e eu vou fazer isso para todas as nossas funções. Eu posso clicar aqui também e arrastar, vou arrastando para a última célula que eu desejo e soltar, ele vai fazer esse cálculo para mim. Pronto. E aqui no arred eu quero apenas arredondar os meus realizados. E aí você pode estar optando por deixar o Excel calcular se ele vai arredondar para cima ou para baixo, a depender aqui dos números que nós vamos ter depois da vírgula, certo? Se for um número maior ali que 50, possivelmente ele arredondará para cima, e se for menor ele arredondará para baixo. Vamos lá, igual arred, vou clicar aqui duas vezes, ó. Pronto. Aí eu vou escolher esse número aqui, o de realizado, vou dar ponto e vírgula, ele me pede agora o número de dígitos, você coloca 0, simplesmente isso. Vamos fechar o parênteses e vamos dar Enter. Pronto, ele arredondou para mim para 361. Eu vou compartilhar aqui a fórmula para as outras células e vamos ver o que vai acontecer. Observe que aqui ele arredondou para cima, já aqui, porque está vírgula 18, ele arredondou para baixo. Ele simplesmente arredondou. Aqui que está acima de 50, ele arredondou para cima. Aqui ele simplesmente arredondou. Observe, vamos fazer aqui na última função, ó, um teste. Vamos colocar aqui vírgula 50. Observe que a partir do 50 ele arredonda para cima. Se você colocar aqui 49, ele já mantém em 243, arredondou para baixo. Então a função arred, ela toma essa atitude por você, a depender do que nós temos depois da vírgula. Se você agora quer arredondar tudo isso aqui para cima, então você tem essa função igual arred, e aí nós temos aqui, ó, arredondar para baixo ou arredondar para cima. Vamos arredondar aqui para cima, vamos escolher o nosso realizado, ponto e vírgula, eu quero 0, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Pronto, e aí eu vou clicar aqui e arrastar para baixo, ele vai arredondar todos para cima. Pronto, estão todos arredondados para cima. Para fazer o contrário, você pode estar escolhendo a opção de arredondar para baixo. Escolha a opção arredondar para baixo. O restante da função é igual, você dá Enter, ele vai estar fazendo o arredondamento para baixo para você. E agora nós vamos ver aqui o que significa esse número de dígitos que aparece aqui em nossa função, certo? Eu vou dar aqui um delete e vou escolher -1, ou seja, eu quero arredondar desconsiderando um dígito desse valor de 360, que ele está arredondando para 361. Já que ele arredonda para 361, eu quero desconsiderar a terceira casa. Então eu coloco -1 e vou dar Enter. Observe que ele arredondou o 6 para 7, porque eu estou aqui com arredondar para cima. Se eu colocar aqui apenas a função igual arred, selecionar aqui, escolher ponto e vírgula -1, fechar o parênteses, observe que ele vai colocar aqui 360. Ao invés de arredondar para 361, ele arredondou para 360. Se eu tirar o -1, colocar 0, ele vai arredondar para 361, porque depois da vírgula o número aqui é 86, maior ou igual a 50. Então, eu quero agora que ele desconsidere essa terceira casa. E aí, se eu quero que ele desconsidere, eu boto -1. Então, ele desconsiderou e arredondou para mim aqui o 36. Eu vou agora desconsiderar também a minha segunda casa. Observe que ele vai arredondar para mim agora aqui o 3. Eu estou desconsiderando o 60. Ele está considerando apenas a casa das centenas aqui para mim e está desconsiderando as demais casas, ok? Vamos ver isso aqui também, ó, nesse número aqui que é um pouco maior. Vou colocar aqui a função arred, vou abrir o parênteses, vou escolher aqui os meus 3.422,92 centavos, ponto e vírgula -1. Observe que então ele desconsiderou essa casa decimal aqui, ó, a de número 2, certo? Essa quarta aqui. Então, se eu tirar agora -2, ele vai desconsiderar também essas duas aqui
e vai considerar apenas essas outras duas aqui. Por isso ele está colocando para mim 3.400. E se eu botar aqui menos 3, então ele vai desconsiderar todas, vai considerar apenas a casa ali do milhar e vai trazer para mim os 3.000. Entendido? Pronto. No próximo vídeo, nós vamos estar vendo aí algumas funções, outras funções, no caso, funções estatísticas, funções de data e hora, funções de textos e outras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder essa quinta aula. E se você já é inscrito, compartilhe com outras pessoas também essas aulas que nós estamos tendo de Excel básico. Se está servindo para você, se está sendo útil para você, vai ser útil também para outras pessoas. Vamos então compartilhar os conhecimentos. Quero te dar parabéns por você ter chegado nessa quarta aula. Eu tenho certeza que você vai conseguir dominar o Excel. E não esqueça de dar uma olhada em nossa sugestão de curso avançado. Olha, ao invés de você me mandar e-mail ou WhatsApp para tirar dúvidas, deixe-as aqui nos comentários, pois a sua dúvida pode ser a de muitos. Assim, ajudaremos mais pessoas ao mesmo tempo. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.